Feliz sábado, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. É muito bom nós voltarmos à casa do Senhor. E, sendo mais claro, muito bom voltar a São Caetano do Sul. Deus ilumine e que Deus nos guarde. Espero que os irmãos tenham passado este findar de ano através do poder de Deus e na alegria do Senhor. Que isso que é importante. Nós estamos vivendo em uma época em que nós não temos muita perspectiva do que vem pela frente. Essa é a nossa realidade. Mas temos que confiar em Deus, confiar no Senhor e acreditar no seu poder. Eu estive durante esse período de férias, estive em Santa Catarina, na casa do meu cunhado. Depois eu fui para a casa dos meus pais e, para finalizar com chave de ouro, fui para a casa da minha sogra. Aí foi o melhor de tudo. Deixar a Sheila feliz. Então, mas esse período foi um período de virada de ano um tanto atípico para nós, porque um período em que nós passamos o nosso primeiro ano sem o nosso irmão que faleceu, né? Mas, pelo poder de Deus, pela graça do Senhor, nós estamos fortalecidos em Deus e crendo na ressurreição em Jesus Cristo. Estou muito feliz pela cirurgia que deu tudo certo, cirurgia do irmão Godoy. E estivemos lá fazendo a unção dele na quarta, foi quarta, né? Quarta-feira, estivemos fazendo a unção. Ele estava confiante no poder de Deus, fez uma cirurgia de alto risco, uma retirada de um tumor do cérebro, um homem de 80 anos. E o Senhor esteve com ele ali, abençoando e cuidando. E vamos orar por ele, pela família, pela irmã Vitória, pelo Davi. Eles necessitam das nossas orações. Então vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor hoje. Nós vamos abrir em Salmos capítulo 8. Salmos 8. Vamos ler o texto bíblico, Salmos capítulo 8, a mensagem de hoje. A palavra do Senhor nos diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, pergunto: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Grande Pai, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi aberta e agora ela será meditada. E nós rogamos que o Senhor nos dê a sabedoria do alto. Que esta mensagem venha de encontro com os anseios da nossa alma e que saiamos transformados, imbuídos pelo teu Santo Espírito, e que sejamos
alinhados em teu poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse texto de Salmos 8, ele é um texto que nos dá uma certa dificuldade de interpretação. As pessoas, quando leem esse texto, têm uma certa dúvida com relação a que o texto está falando, a quem ele se aplica, se é a nós, se é Jesus Cristo, a quem esse texto se aplica. Na realidade, o Salmos 8, ele é considerado um salmos messiânico, porque, por incrível que pareça, é um salmos que apresenta o Senhor Jesus Cristo implicitamente aqui. E estes salmos, na minha visão, ele traz pelo menos duas dificuldades para a interpretação. A primeira dificuldade que eu creio é por causa da igreja contemporânea, a igreja do nosso século, que acredita que Deus, ele existe não para ser louvado, não para engrandecer o seu nome, mas Deus, ele existe para que resolva os problemas humanos. E assim somos nós. Nós estamos na igreja, estamos aqui participando, saímos das nossas casas, viemos até aqui, e nós viemos com aquela perspectiva de Deus resolver os nossos problemas. E muitos de vocês entraram aqui com problemas, e estão com problemas, e esperam que ao sair da igreja, saiam sem os problemas, e um milagre aconteça. Esta é a visão humana a respeito de Deus. Nós participamos da igreja como se fosse para receber algo de Deus, algo do Senhor, como se Deus estivesse pronto para resolver os nossos problemas na hora que nós mais precisamos. Isto é um erro de interpretação, é um erro de entendimento a respeito de Deus. A segunda visão que eu tenho, porque nós temos dificuldade de interpretar esses salmos, não é com relação à igreja, agora é com relação ao homem. Que os salmos, ele faz uma descrição a respeito do homem, que o homem, ele tem domínio sobre todas as coisas, como está descrito lá em Gênesis, e aqui os salmos, ele repete a mesma abordagem de Gênesis, que Deus deu ao homem todas as coisas, para que ele dominasse todas as coisas. E esta descrição do homem, o homem ele tem domínio sobre tudo, a respeito de tudo que Deus colocou nesta terra, também traz uma certa dificuldade, porque em vez de nós honrarmos a Deus, nós fazemos uma glória a respeito da vida humana. E é outro erro. E eu quero começar esta mensagem, saindo desta introdução, fazendo uma pergunta a vocês. O porquê nós estamos aqui? Com qual objetivo você veio à igreja? O porquê você levantou-se de manhã e aqui veio? Qual o objetivo? Qual a sua real intenção? Qual a real intenção que está no seu coração? E se você veio com esta intenção de receber aqui uma bênção, você veio com a intenção errada. Porque essa não é a intenção de nós estarmos na igreja. Se você veio com a intenção de reconhecer o que Deus fez por você, ainda que seja o mínimo, ainda que seja o detalhe, você veio com a intenção certa. Nós estamos aqui na casa de Deus para reconhecer que Ele é grandioso, que Ele é poderoso e que Ele é sustentador da vida humana. E por isso nós estamos aqui. Nós estamos com esta intenção. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Ao sairmos da nossa casa e adentrarmos a casa de Deus, esse precisa ser o desejo. E alguém pode dizer o seguinte: pastor, mas e os problemas? E as dificuldades? Eu venho com dificuldades e eu quero sair da igreja sem dificuldades.
Eu chego doente aqui, eu quero sair da igreja sem doença. Eu venho com problema no casamento e eu quero sair da igreja sem problemas no casamento, sem desemprego. Eu quero sair com um milagre na minha vida. Eu quero dizer a você que você ter esse sentimento no coração com relação a Deus não é certo, mas é viável. E por que é viável? Porque aquele que vem à igreja com reconhecimento do que Deus fez, ainda que seja o mínimo, aparentemente, se torna tudo pelo poder de Deus, e Deus age na vida daquela pessoa. Deus age na vida daquele ser humano. Por isso, quando você vir à casa de Deus, quando você adentrar as portas sagradas, a casa do Senhor, venha com este espírito de reconhecer o que Deus é na sua vida. Esqueça os seus problemas, esqueça as suas dificuldades, esqueça os seus temores. Venha reconhecer quem Ele é e o que Ele faz por você. E eu creio piamente que quando você sair, por ter entrado aqui reconhecendo quem Ele é, o que Ele faz por você, ainda que aparentemente seja o mínimo, você sairá repleto das bênçãos do Senhor na sua vida. Não tenha dúvida disso. Por isso que esses Salmos capítulo 8, ele nos traz aqui algumas confissões de fé judaicas, que eu desejo compartilhar com os irmãos nesta manhã. A primeira, esses Salmos ele está dividido em 3 partes. A primeira parte dos Salmos ele apresenta a confissão judaica, ou as confissões judaicas. E nós vamos tirar lições destas confissões para a nossa vida. A primeira confissão judaica, do judaísmo, da cultura judaica, é que não há Deus senão Deus. Deus ele é único, ele é poderoso, criador dos céus e da terra. O judeu acreditava que não existia outros deuses, que Deus ele trazia sobre o ser humano a sua vontade, a sua soberania, e o homem, ele não tinha absolutamente poder de decisão, a não ser que fosse pela permissão de Deus, porque Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E você pode observar isso no texto, no versículo 1, quando o versículo 1 nos diz o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus. Observe 2 questões nesse texto bíblico. A primeira questão, o salmista, ele retrata que Deus é Deus, que Ele é admirável, que Deus, Ele é único e poderoso, sustentador deste universo. A segunda questão que nós encontramos nesse texto bíblico, é que diz que Deus é que coloca a sua glória, é Ele que apresenta a sua glória. Ninguém apresenta a glória de Deus. Um pastor não é capaz de apresentar a glória de Deus. Você não é capaz de apresentar a glória de Deus. Ninguém é capaz de apresentar a glória de Deus. É Deus que apresenta a sua glória. E Deus apresenta a sua glória através do quê? Deus apresenta a sua glória através da criação. Eu fico imaginando um salmista aqui, Davi, saindo da sua barraca e olhando para o alto e vendo as estrelas e observando-as, e ele diz o seguinte: quão grandioso é o Senhor. Eu estou vendo a glória do Senhor nas estrelas, eu estou vendo a glória do Senhor nos céus. É isso que é Deus. Nós conhecemos a glória de Deus na vida, nós conhecemos a glória de Deus na natureza, naquilo que Ele criou. A glória de Deus é Ele que apresenta, Ele é o grande expositor da mensagem. Jamais o homem é expositor da mensagem. É Deus que é o expositor da mensagem. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque nós normalmente temos o costume de levantar alguns deuses na nossa vida. Eu conheço irmãos que fazem de oradores deuses. Eu conheço pessoas que fazem
do trabalho, um tipo de Deus também. Eu conheço pessoas que fazem dos resultados do trabalho um tipo de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é eu sou, Yahvé, Javé, que significa eu sou tudo o que você precisa, eu sou tudo o que você necessita, você não precisa de mais nada a não ser de mim. Você não precisa de absolutamente nada a não ser de Deus. Há pouco tempo eu estava lendo um livro de James Sear, chamado Universo ao Lado. E este filósofo e teólogo, ele apresenta alguns deuses do século 21. Porque os deuses de hoje não são mais os deuses de estátua. Os deuses de hoje não são mais os deuses do passado, são outros tipos. Então ele apresenta, através de um estudo científico, ele diz que o primeiro Deus, nesta era que nós estamos vivendo, é o Deus do imediatismo. Este é o primeiro Deus. Nós somos pessoas que perdemos o senso de reflexão. Nós somos pessoas que perdemos o senso de pensar, raciocinar, de refletir sobre alguma coisa. Somos pessoas com esse senso imediatismo. As pessoas tentam, de forma rápida, resolver as coisas. Isso se tornou um Deus. Quantos de nós não somos assim? Até mesmo na vida espiritual. Vou ler rápido a Bíblia, porque eu tenho alguns compromissos para realizar. Preciso fazer esta oração rapidamente. Tem que ser para já. Quantos de nós não somos assim? E isso se tornou um Deus na nossa vida. Um outro Deus que James Sear ele apresenta é o instinto. As pessoas são instintivas. Ele diz o seguinte: as pessoas hoje agem pelo instinto, elas tomam as suas decisões pelo instinto, aquilo que elas sentem no coração. É isso e pronto. Isso é um Deus do século 21, da mente pós-moderna, porque agora o homem, ele não mais reflete, o homem não tem um Deus soberano que governa a sua vida, o homem ele não tem um ser que direciona a sua vida. Então agora, aquilo que ele sente, que é aquele Deus interno, aquilo que ele entende como certo, ele coloca em prática. Isso se tornou um Deus também na nossa vida. E nós somos assim. Nós somos assim na igreja, nós somos no trato com os nossos filhos, no trato com a esposa, no trato com o marido e no trato com Deus. Instinto. Não existe mais regras. Não existem mais determinações da palavra de Deus. Não há mais a verdade não reina absolutamente, porque o que é verdade para você não é verdade para mim. Esse é um tipo de Deus que nós carregamos. E a palavra do Senhor nos diz que não há Deus senão Deus, Jeová o Eterno. Não há outro igual a Ele. Também nos diz James Sear que um outro Deus do século 21 é a cultura. Nós estamos perdendo o senso de responsabilidade cristã por causa da cultura. As pessoas têm trazido o mundo para dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Porque a cultura determina que precisa ser assim. Qual é o problema se o nosso mundo, em 2017, não é o mundo da década de 70, da década de 60?
Então eu tenho que aderir aos aspectos, aos costumes de fora para dentro da casa de Deus. E aí entra questões importantes da vida e que passam despercebidos na vida do crente. Vou dar alguns exemplos práticos. O modo de falar. Tem gente que usa do púlpito, já ouvi, usa da casa de Deus, o púlpito, como se estivesse falando com um colega na rua, nas brincadeiras do dia a dia. No modo de se vestir, maneira como nós nos vestimos. Eu não sou um pastor radical e vocês sabem disso. Mas quando a gente vai chegando nos últimos anos da vida no ministério de uma determinada igreja, a gente pode falar algumas coisas. Esse é o meu 6º ano. Então, aí a gente já pode falar algumas coisas. Mas eu não sou um pastor radical. Alguns me consideram até liberal demais. Um dia eu fui na casa de uma irmã, não vou falar o nome, apesar de não estar aqui. E eu cheguei lá de jeans, uma visita pastoral, e de uma camiseta. Ela olhou de baixo para cima, ficou assustada. Ela falou: o pastor mesmo? É ele. É ele. Eu não sou um pastor radical. Mas nós temos que ter uma grande responsabilidade do modo como nos vestimos na casa do Senhor. Na casa de Deus. Eu considero este lugar um lugar santo e sagrado. Lugar do Senhor. É a cultura que está fazendo da religião um sincretismo. Nós estamos introduzindo os nossos costumes externos. Isso é por causa dessa cultura grega que influencia o Ocidente. Nós estamos introduzindo os nossos costumes externos naquilo que é santo e sagrado. Sincretismo religioso. O que eu estou querendo dizer para você? Eu não estou aqui determinando como você precisa vir vestido à igreja, mas que você tenha o bom senso celestial. Quer outro exemplo? A maneira como nós nos comportamos fora do ambiente sagrado. Fora do ambiente de Deus. Eu já disse aqui que nós dividimos, a nossa cultura divide, a sociedade ocidental divide a vida humana em compartimentos. Em compartimentos. Então, o que eu sou no meu trabalho não tem nada a ver com o que eu sou na minha religião. O que eu sou na minha vida familiar não tem nada a ver com aquilo que eu sou de fato na minha universidade. Então, na minha universidade eu vou ser de uma forma, de uma maneira. Vou agir de uma maneira. No meu trabalho, aí eu serei uma outra pessoa e vou agir de outra forma. E aí, eu vou para a igreja, ali eu tenho que ser um santo. Porque determina isso. Aí na igreja eu me torno um santo. O santo de Israel, que a qualquer momento pode ser arrebatado. A qualquer momento ele sai da esfera terrena e ele sobe aos céus. Então eu vou ser um santo lá. E ali eu estou, na igreja. Então essa cultura grega que influencia toda a vida humana nesta terra, que a vida é dividida em compartimentos, ela trouxe, de certa forma, terríveis situações para o contexto religioso. Para o contexto religioso. Por isso, meu querido, você que tem a sua vida cristã aqui dentro, você precisa ter a sua vida cristã lá fora. Você que é um crente, que o Senhor olha para você e diz o seguinte: hoje eu vou te levar
hoje eu vou te pegar. Hoje você vai ter um encontro comigo no céu. Aqui, lá fora o Senhor também tem que dizer isso a você. Nós não somos crentes parciais. Nós não somos crentes com hora marcada. Nós temos uma graça que nos transforma para a eternidade. Para a eternidade. Por isso, tenha cuidado com o sincretismo religioso na sua vida. Uma outra questão que James Sire ele apresenta, que são os deuses do século 21. Detalhe, hein? É um filósofo liberal, esse camarada, um teólogo liberal e um filósofo. Ele diz o seguinte, que o mercado também é outro Deus. Aos empresários da nossa igreja, aos profissionais liberais da nossa igreja, será que o mercado não tem atrapalhado a sua vida espiritual? Será que os grandes compromissos, a agenda lotada que você tem lá na sua empresa, no seu trabalho, não tem destruído a sua vida espiritual? E às vezes não só destrói a vida espiritual, mas destrói também o casamento, destrói a família, destrói filhos. Eu me lembro certa ocasião que conversando com um jovem, do qual fui pastor, e ele dizia o seguinte, ele saiu da igreja, o pai me procurou e falou o seguinte, pastor, conversa com meu filho não quer mais saber da igreja, ele não tem mais interesse na igreja, não tem interesse pela igreja. Eu fui conversar com esse jovem e eu disse, o que houve? Você participou? Ele falou, pastor, ali é uma outra realidade, a igreja é outra realidade, porque na minha casa eu não tenho mais tempo com o meu pai. Eu não tenho mais contato com ele. A vida dele é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Aí chega no sábado, ele dizendo, chega no sábado, ele se levanta, se arruma e vai para a igreja. Aí trabalha, trabalha, trabalha agora na igreja. Não tem mais vida familiar. Não tem mais tempo com ele. Porque o mercado se tornou um Deus para aquele homem. Ele destruiu o filho. O mercado tem destruído muitas famílias. O mercado tem destruído muitas vidas no seu âmbito espiritual. E eu pergunto para você, o mercado é um Deus na sua vida? O seu trabalho se tornou um Deus na sua vida? A sua agenda se tornou um Deus na sua vida? Lembre-se o que a palavra do Senhor nos diz, não há outro senão Deus. Não há outro senão Ele. Javé, o eu sou. Ele é aquilo que você precisa para a sua vida, tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Por isso que esta confissão de fé judaica era extremamente importante por dois motivos. Primeiro motivo, porque os judeus valorizavam as suas famílias. Segundo, porque os judeus valorizavam o seu Deus. Essa é a primeira confissão de fé encontrada em Salmos capítulo 8. Uma outra confissão de fé que nós encontramos em Salmos 8 é a confissão que diz, ele revela a sua glória, Deus revela a sua glória. Veja o que está no versículo 1, a segunda parte, versículo 1, a última parte do verso 1, puseste a tua glória sobre os céus. É Deus que é o grande revelador, como eu já havia dito. Ninguém revela como Ele. Por isso que Apocalipse nos diz o seguinte, quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre, porque Ele é o único revelador. Ele que revela a sua glória. Foi Ele que lhe convenceu do mal, do pecado. Foi Ele que tocou no seu coração para que você se tornasse uma nova criatura. Foi Ele que te resgatou das trevas e lhe trouxe para a maravilhosa luz. Ninguém é capaz de revelar a sua glória como Ele próprio. Deus revela a sua glória. E eu fico vendo hoje em dia, nos programas de TV, de algumas religiões, não vou citar os nomes, mas de algumas religiões, onde o camarada ele tem coragem de dizer o seguinte, eu determino que o Senhor faça isso. Não determina nada.
Ninguém determina o que Deus vai realizar, o que vai fazer. Ninguém determina. Eu ordeno que Deus age desta forma. Ninguém ordena, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ele é o único que é capaz de revelar a si próprio. Você não é capaz de revelar a Deus, eu não sou capaz de revelar a Deus. Ele se auto-revela e revela todos os dias da nossa vida. E como é que Deus se revela para nós? De que forma Deus se revela? Alguém vai dizer o seguinte, e a primeira coisa que vem na sua cabeça, porque nós temos esta visão errônea de vida religiosa, que nós estamos aqui para receber presentes de Deus, bênçãos de Deus. Aí alguém diz o seguinte: Deus se revela através de um milagre. Ele está errado? Ele não está errado, mas Deus não se revela somente através de milagres. Nós temos a mania de pensar em coisas grandes, para entender a revelação de Deus. Nós temos o hábito de observar as grandes coisas que Deus faz. Deus abriu o Mar Vermelho, história linda do Provai e Vede. Deus abriu o Mar Vermelho, grandes coisas. Mas Deus se revela de outra forma. Deus se revela de outra maneira, que é muito melhor do que as grandes coisas. Deus se revela no silêncio. Deus se revela no silêncio. Antes de Deus abrir o Mar Vermelho, como Deus se revelou ao povo de Israel, no silêncio. Durante o dia, uma nuvem cobriu o povo, silenciosamente. Antes do grande milagre, uma nuvem cobriu o povo. Durante a noite, uma coluna de fogo. Deus se revela nos detalhes. Você já parou para olhar os detalhes da sua vida? O que Deus tem feito por você? Não fique esperando grandes coisas de Deus. Não fica com essa teologia onde você faz para receber grandes coisas de Deus. Mas Deus tem dado a oportunidade de você ter vida, isso é um detalhe. Deus tem dado a oportunidade de você ver o sorriso dos seus filhos, da sua filha, do seu filho, isso é um detalhe. E Deus se revelando o seu amor. Deus tem dado a oportunidade de você sentar à mesa com a sua família, de ter o pão de cada dia em sua mesa, de ter o que comer, mesmo estando desempregado, tem o que comer. Isto é um detalhe de Deus, é Deus revelando o seu amor por nós. Deus tem dado a oportunidade de, mesmo vivenciando os momentos mais trágicos da vida, nós temos a esperança. Tanta gente que desiste da vida, tanta gente que tira a própria vida por causa de problemas, dificuldades. Aí nós temos esperança no nosso coração, esperança de que um dia aquele que se foi, que nós amávamos, vai ressurgir. Esperança que um dia nós não viveremos mais essa tragédia humana. Esperança que nós temos, que arde no nosso peito. Isso é um detalhe de Deus. E é Deus revelando o seu amor, deixando acesa a esperança no nosso coração, apesar dos problemas que nós temos diariamente. Isso é um detalhe de Deus. Deus revela pelos detalhes. E eu considero os detalhes mais importantes do que os grandes milagres. Porque quando você estuda a palavra do Senhor, sempre você não vai encontrar em nenhum momento o inverso disso. Sempre, primeiro Deus se auto-revela através dos detalhes da vida, para a vida humana, e depois vem os grandes milagres. Depois vem os grandes milagres. Quando o homem gritou, o cego gritou a Jesus: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Qual foi o detalhe? O Senhor se aproximou dele e dialogou com ele, porque a salvação, ela conversa com o pecador.
Quando o Senhor foi batizado para iniciar o seu ministério nesta terra, qual foi o detalhe? João Batista viu Jesus e declamou uma poesia redentiva antes de ser batizado, antes do Espírito descer sobre ele. Esse é o detalhe de Deus, detalhe do Senhor. Todo o ministério de Cristo, o Senhor se revelou primeiro nos detalhes, depois vieram os grandes milagres. Os grandes milagres. E nós temos o hábito de ficarmos esperando os grandes milagres de Deus. E Deus tem se revelado constantemente na sua vida e na vida da sua família. Constantemente. Por isso que a palavra de Deus nos diz, é Ele que revela a sua glória. A outra confissão judaica diz assim o versículo 2, verso 2 do capítulo 8, da boca das crianças e dos que mamam tu fizeste brotar força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo, diz a palavra de Deus. Qual é esta confissão judaica? Ele suscita louvor das coisas frágeis da vida. O Senhor levanta louvor dos frágeis. Esta é outra confissão judaica. Você se sente frágil espiritualmente? Você se sente incapaz espiritualmente? Você se sente pecador o suficiente para não estar na presença de Deus? Eu me sinto assim. Você se sente assim? Mas Deus levanta dos frágeis louvor para calar o inimigo. Você fica esperando ser forte, todo poderoso para Deus te usar, meu amigo. Você está enganado. É do frágil que Deus, Ele apodera. É do frágil que Deus usa. É através do frágil que Deus levanta louvor para calar a boca do inimigo. E diz a palavra que é da criança, do frágil, Ele faz isso. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus é que se revela. Se o homem fosse forte o suficiente para revelar a Deus, Deus não se revelaria. Mas como é Deus que se revela, Ele usa o frágil. Louvado seja Deus por eu ser frágil, porque Deus me usa por eu ser frágil. Louvado seja o Senhor por você ser frágil, porque Deus lhe usa por você ser frágil. É por sermos fracos que estamos aqui, na casa do Senhor. E Deus está nos usando. Pecador, pecadora. Aí Deus olha com palavras redentivas. E Deus diz o seguinte: você que é frágil, eu vou te usar. Eu vou te usar. Vou lembrá-los de algo. Lembram da história de Adão e Eva? Quando eles pecaram, Deus tinha um encontro com eles todos os dias. Porque Deus, diz a palavra que Deus caminhava com Adão e Eva. Deus andava com eles. Porque fé é andar, fé é relacionamento. Se você observar no versículo 1, do capítulo 8, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso. Ou seja, relacionamento, nosso, porque nós nos relacionamos com Ele. E aí Deus caminhava, diz a perspectiva bíblica que Deus caminhava com Adão e Eva. Todos os dias, tinha uma hora marcada com eles. Aí o dia que eles pecaram, eles se esconderam, fugiram de Deus e Deus estava lá. E qual foi a pergunta que Deus fez a Adão e a Eva? Que pergunta Ele fez? Qual? Onde estás? Onde estás? Você já parou para pensar nessa pergunta?
Você sabe qual é a raiz hebraica desta pergunta? A melhor tradução seria para esta pergunta: onde estás? Deus estava dizendo na melhor tradução, na raiz hebraica: por que não viestes? Olha a diferença. Onde estás? Cadê vocês? Agora veja a diferença. Por que não viestes ao meu encontro, ao nosso encontro, à nossa caminhada? Até mesmo no momento acusativo da palavra de Deus, quando estes homens, o primeiro casal pecou, quando este homem pecou, quando a sua mulher pecou, até em um momento acusativo, Deus usa uma palavra redentiva. Por que não viestes para caminhar? Por que não viestes para o encontro que nós tínhamos? Por que não viestes para o momento em que nós tínhamos aqui, nesse jardim? E por que Deus, Ele age desta forma? Porque Deus, Ele ama o pecador, e mesmo em momentos acusativos por causa do nosso pecado, sempre a sua palavra será redentiva para nos resgatar. Para nos resgatar. Por isso que quando Deus se revela através de um atributo que só Ele tem e nos empresta. E esse atributo chama-se fé, porque fé é relacionamento. Por isso que a Bíblia nos diz que fé, ela é relacional. E eu pergunto a você, como está o seu relacionamento com o Senhor? Qual é o seu relacionamento com Ele? Qual é o seu relacionamento com Deus? E nós tínhamos condições, antes do pecado, conforme Salmos capítulo 8, de glorificar a Deus através do domínio. Porque em Salmos capítulo 8 nos diz o seguinte, que o homem, ele se relacionava com Deus através do domínio, ou seja, o homem dominava todas as coisas, as obras criadas de Deus. Só que isso é antes do pecado. Agora eu pergunto para você, você tem alguma condições de glorificar a Deus sobre o domínio? Não. Por quê? Porque agora você é pecador, você não domina nada, você nem tem domínio próprio. Como você vai glorificar a Deus? É o que está escrito em Salmos 8. Antes do pecado, o homem glorificava a Deus através do domínio. Deus deu tudo para ele cuidar e o homem cuidava. E nesse cuidado, o homem tinha relacionamento, Deus andava com ele. Quando o homem pecou, Deus disse: onde estás? Onde estás? Por que não viestes para o nosso encontro? Por que não viestes para a nossa caminhada? Ou seja, aquela fé relacional, ela se perde. Ela se perde. Agora nós, pecadores, temos esta fé relacional? Não, não temos. Então nós não glorificamos a Deus. E agora, como é que fica? Nós, pecadores, nós temos domínio sobre aquilo que Deus criou? Como o homem antes do pecado? Não temos, porque o homem antes do pecado dominava tudo. Agora nós dominamos o quê? Parcialmente. Parcialmente. E agora, como é que fica? Como você glorifica a Deus através da fé, se a sua fé não é mais relacional, por causa do pecado? Como você glorifica a Deus através da fé, se agora você é pecador? De que forma? Meu amigo, a Bíblia é uma caixa de surpresa. Por isso que eu acredito no Senhor, eu acredito em Deus pela palavra. Sabe como você glorifica? Porque se você não tivesse a capacidade de glorificar a Deus pela fé, porque não existe fé mais no homem, nós não temos fé. O homem, a fé dele é prejudicada. A fé verdadeira, que era a fé relacional, é a fé antes do pecado. Tinha domínio sobre todas as coisas. E agora, como é que fica? Se nós não temos esta condição de glorificar a Deus pela fé, nós então não temos relacionamento com Deus. Como Deus resolveu este problema? Eu quero compartilhar com vocês, para finalizar o culto. Abre em Hebreus capítulo 2, por gentileza. Hebreus capítulo 2. Veja
que diz a palavra do Senhor a partir do verso 5. Olha como Deus resolveu o problema lá de Salmos capítulo 8. O homem perdeu esse senso de governo. A sua fé não é a mais fé relacional, é uma fé manca, por causa do pecado. Por isso que Deus diz lá em Salmos no capítulo 8, porque ainda lembras do homem. O salmista diz, porque ainda lembras do homem. Por que ainda? Olha o verso 5 em diante. Hebreus 2. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, diz a palavra de Deus. Vindouro. De que falamos? E aí vem dizendo a palavra do Senhor, vem trazendo, transcrevendo a palavra do Senhor. Antes, diz lá, em certo lugar testificou alguém dizendo, olha lá, quem é o homem para que dele te lembres? Esse texto está onde? Salmos capítulo 8. Paulo está repetindo as palavras em Hebreus. E o filho do homem para que o visites. Verso 7. Fizeste-o um pouco menor do que os anjos, de glória, de honra, e o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas, olha lá, todas as coisas lhes sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito, mas agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória em glória, de honra, por causa da paixão e da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. O que a palavra de Deus está dizendo no verso 9 e no verso 10, que através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, hoje nós temos a capacidade de fé relacional. Nós temos a capacidade de domínio, através do autor da nossa salvação, aquele que auto se revela, aquele que é o revelador, o agente, o expositor da salvação, meus queridos. Então, o que significa isso para nós hoje? Significa que nós fomos coroados com a coroa, para que nós pratiquemos os bons hábitos cristãos, para que nós entendemos a vontade de Deus na nossa vida, para que nós, como súditos do reino celeste, façamos aquilo que Deus deseja e não a vontade dos deuses que nós temos em nosso ser. E isso tudo aconteceu através da morte de Cristo na cruz, que nos deu esse poder para que nos tornássemos novas criaturas e glorificarmos a Deus através da nossa vida, através de uma fé que agora não é uma fé manca, mas é uma fé relacional com o Senhor. Esse é o nosso Deus. Então eu conclamo a esta igreja, como diz aqui em Hebreus capítulo 2, você foi com honra coroado, que pressupõe que você participa do reino de Deus, que você participa da realeza do Senhor, que você siga as palavras de Jesus Cristo agora, quando o Senhor Jesus ele diz, e negue a si mesmo, e aí você poderá fazer parte do meu reino. Negue a si mesmo e você poderá ser o meu discípulo. E o que é negar? É nós deixarmos as nossas vontades de lado, despojar dos nossos desejos e nos revestirmos da vontade soberana de Deus na nossa vida. Que Deus te ilumine, que o Senhor te guarde. Que este ano de 2017 seja um ano cheio de bênção na sua vida. E que você seja repleto da graça de Deus e tenha um encontro real com Ele. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.